numa provocação muito dele, não é? Num marxismo também muito dele, tem um pequeno opúsculo chamado Cosmopolitas de Todos os Países, mais um esforço. Mais uma vez, não só é a velha questão do manifesto, mas também ainda uma alusão um pouco mais lateral a um opúsculo do Marquês de Sade, que é, não me lembro exatamente do título, é qualquer coisa como mais um esforço franceses para sermos republicanos. Republicanos franceses, mais um esforço para sermos republicanos. É qualquer coisa assim desse género. De qualquer das formas, o cosmopolitismo de Derrida é um cosmopolitismo que vem do outro absoluto. E como vem do outro absoluto, é preciso sublinhar que vem, portanto, para lá, fora da fronteira do cosmos, que está na palavra cosmopolitismo. É cósmico. E este cosmopolitismo de Derrida, portanto, o acolhimento, a obrigação de acolher, de abrir fronteiras a todo e qualquer outro, vem de fora do mundo, vem de fora do cosmos. É de fora do cosmos que vem toda a experiência que parece o seu nome, e é de fora do cosmos que nos vem o outro absoluto. Ele diz isto de forma poética, ou política, ou filosófica, em muitos registros, alguns dos quais de forma absolutamente comovente. Ele diz, ele tem a ideia pressuposta de que o nosso mundo partilhado, meu, dos meus amigos, é um mundo por si mesmo. Significa que quando morre um amigo, morre todo o mundo. Há uma leitura, várias leituras aliás, de um poema de Paul Celan, que era um dos mais amados poetas de Derrida, de um versozinho chamado Die Welt ist fort, ist estraga, né? Eu não sei falar alemão, portanto, de cor. É qualquer coisa como o mundo não é mais, é preciso que eu te porte, é preciso que eu te transporte. Portanto, quando alguém falha, quando alguém está em falta, o mundo desaparece e eu preciso transportar a desaparição desse mesmo mundo. O que é algo absolutamente esmagador. É preciso que eu te sofra, é preciso que eu sofra a tua perda enquanto perda do mundo, e é preciso que eu transporte permanentemente esta perda deste mundo. De qualquer das formas, o cosmopolitismo que pensa, que escreve, que reza assim, num livro incrível, discussão com Gadamer, Derrida lê mais uma vez este Die Welt ist fort e diz qualquer coisa como: uma vez que estou obrigado, no instante em que te estou obrigado, em que eu te devo, me devo portar-te, desde o momento em que te falo e sou responsável por ti ou diante de ti, nenhum mundo, pelo essencial, pode estar mais aí. Portanto, sou eu e tu, não mais mundo. Mundo algum pode mais suster-nos, servir-nos de mediação, de solo, de terra, de fundamento, de alibi. Talvez não haja mais do que a altitude abissal de um céu. Estou sozinho no mundo, aí onde não há mais mundo. Ou ainda, estou sozinho no mundo a partir do momento em que me devo a ti, em que tu dependes de mim, em que eu porto e devo assumir em tete-a-tete ou face-a-face, sem terceiro, mediador ou interceptor, sem território terrestre ou mundial, a responsabilidade à qual devo responder diante de ti, para ti. Estou sozinho contigo, sozinho para ti, sozinho. Nós estamos sozinhos. Esta declaração é também um compromisso. O cosmopolitismo de Derrida. De qualquer das formas, este cosmopolitismo não é um estetismo, não é só um bonito, é um cosmopolitismo, como ele diz, comprometido com o instante. Nós devemos ao outro absoluto, e pertence àquilo que Derrida chamará a sua nova internacional, e pertence também à própria concepção comprometida, mais do que ética, hiperresponsável, para com o outro e para com a revolução. É ele que o diz. Ele diz qualquer coisa como: a revolução outra deste cosmopolitismo e desta messianicidade, um messianismo desértico, como ele diz em Spectre Marx,
sem conteúdo e sem messias identificáveis, deste deserto abissal também. Um deserto acenando ao outro, deserto abissal e caótico. Se o caos descreve a imensidão, a desmesura, a desproporção, na abertura de uma boca aberta, na espera ou no apelo do que nós designamos aqui, sem saber, o messiânico. O vindo do outro, a vinda do outro, a singularidade absoluta e inantecipável do chegante como justiça. Conjuntulismo cósmico, portanto. E é por isso, portanto, é no registro mais do que excessivo desta democracia que eu fecho, digamos, o nosso terceiro andamento, citando uma entrevista, em que ele diz: a ligação originária à promessa faz toda a democracia algo por vir. Este porvir não significa o afastamento ou o retardamento indefinido autorizado por qualquer ideia reguladora. Este porvir prescreve aqui e agora tarefas emergentes, negociações urgentes. Por insatisfatórias que sejam, elas não permitem que se espere. Ser democrata será agir reconhecendo que nós não vivemos jamais numa sociedade suficientemente democrática. E este trabalho crítico, e mais do que crítico, esta missão desconstrutiva é indispensável à respiração democrática, como a toda a ideia de responsabilidade. Portanto, não há aqui um estetismo, nem uma demissão, nem qualquer coisa que seja do domínio do viajante de nuvens ou do esotérico. O que há é um compromisso, o que há uma afirmação de outro, o que há, permitam-me dizê-lo, aliás, por ter a idade dele noutras alturas, é uma outra ideia de esquerda, uma outra ideia de uma outra esquerda. Uma esquerda sem instituição. Que não quer dizer, obviamente, uma esquerda que desiste das instituições. É uma esquerda contra-institucional. É uma esquerda que traz o exterior das instituições para dentro das instituições. E, enfim, sem vos querer... Eu tinha aqui umas questões sobre a hospitalidade, mas eu temo estar a exagerar. Se calhar o que eu passaria era já para o quarto andamento, que não é propriamente algo que eu queira explorar ou enunciar ou qualquer coisa. Eu chamei-lhe Paixão da Resistência, também para vos explicar um pouco o meu título. O título que eu inventei para a Leonor, assim, um pouco à pressão, mas pronto, que eu espero estiver de alguma maneira. A crítica como paixão. É claro que eu disse, até disse em casa da Teresa Salsalas uma vez, o derridiano vive em estado de amância. Amância. Amância é uma palavra, portanto, é uma palavra derridiana. Amor, amância. Vive em estado de amor. Se quiseres pode pôr em estado de amor. Este estado de amor, obviamente, não sendo um amor ingênuo, porque não há amor ingênuo, é o assumir, se vocês quiserem, de uma certa paixão, a paixão democrática, a paixão da democracia, a paixão que transporta o outro também, para aquilo que é o reduto anteriormente frio, esvaziado, dogmático, do método, do cinzentismo do burocrático, do cinzentismo das instituições, da mera prescrição de leis, de tudo isto. Portanto, o que se quis aqui afirmar é também a crítica como paixão e a crítica como impossível. Mas também aquilo que esta crítica não abdica de fazer, que é precisamente a crítica, ou seja, nós estamos aqui perante uma atitude hipercrítica, perante um dever de crítica, perante um dever de insubmissão, porque a realidade foi sempre um grande insubmisso. E é por isso que ele diz que aquilo que liga os que me leem, portanto os meus leitores e minhas leitoras, apesar das descontinuidades entre culturas e das distâncias, é uma forma de colocar a questão do político e de o fazer numa atitude que é, apesar de tudo, de dissidência ou de resistência. Ela pode assumir formas muito diferentes consoante se está no Egito ou nos Estados Unidos, mas têm todos em comum uma espécie de não conformismo político ou sociopolítico. Há o registro do inconformismo que é o dever, digamos, de quem passa e de quem se deixa afetar, de quem se deixa heteroafetar pelo texto de Derrida.
Portanto, sublinhar apenas então aquilo que é o tom de uma crítica e um pensamento contra-institucionais. Sublinhar uma ânsia de intervenção uma intervenção outra naquilo que é o espaço dito público. Um espaço público que não vem sem reserva, ou seja, um espaço público que não está, por ser público, não abdica daquilo que é o segredo da singularidade de cada um. É preciso assinar o espaço público. O Blanchot diz isto num texto absolutamente incrível sobre o Maio de 68, acerca das pichagens das paredes, que é uma coisa, enfim, um texto magnífico. E então é preciso, talvez, eu vou abdicar da última citação, até porque acho que ela fala por si mesmo. E acho que se calhar deixo-vos com estas perguntas, com estes desafios. Por um lado, o que é que nos traz aqui? O que é que nos traz aqui ao gato vadio? Querendo ouvir e partilhar em nome de um pensamento crítico e em nome de um pensamento formador de tempo. Ou seja, estaremos nós com esta adesão, ao fim e ao cabo, a um aconselhamento como este, uma adesão, aliás, admirável, uma plateia cheia e simpática. Estaremos nós, por um lado, a querer também assumir a responsabilidade do tempo por fazer. É esta a urgência que nos traz cá. Por outro lado, que leitor, que leitora se vem formando hoje dos textos, das imagens que nós vamos consumindo e que parecem tão excludentes quanto falsamente inclusivas? Ou seja, o registro da plena simplicidade, supostamente tão democrática porque horizontal e em nome de todo, dessas coisas todas, até que ponto é que ela não é uma exclusão daquilo que é o mais inerentemente humano, que é precisamente o direito ao segredo, o direito à singularidade e o direito a uma singularidade afirmada. Porque o direito a uma singularidade afirmada é o horizonte do próprio poema de Derrida, num livrinho comovente chamado Que cosa é la poesia? Mesmo em francês eles vão traduzir no italiano, porque é uma resposta a um inquérito. E por outro lado, impedido a pensar é cada vez mais uma fuga à previsão da disciplina em nome do que acontece. Ou seja, até que ponto é que este pensamento crítico, que em Derrida, mas não só, quer dizer, porque ninguém, e muito bem aqui neste programa falou de filosofia, nem de sociologia, nem falou-se de pensamento, até que ponto é que esta nossa necessidade de sair das disciplinas é ela própria indício de uma ânsia crítica que eu acho que nós, todos e nós todas, estamos cada vez mais com sede, se vocês quiserem. Eu fico por aqui. Enfim. Se alguém tiver alguma questão, comentário, provocação, a fazer. Eu só perdi, só queria isso, era a questão de, apesar de não oposição, democracia instituída neste sistema de democracia. Desculpa? Democracia instituída por este pensamento é possivelmente democracia. Ela tem, digamos, ela assume a configuração democrática, por exemplo, a partir do momento em que nós podemos falar, expressar-nos, relacionar-nos, essas coisas todas. Agora, a tua pergunta é absolutamente acutilante por um motivo, quer dizer, porque eu tanto posso ter sobre esta perspectiva da democracia instituída, que já é democracia, apesar de não ser suficientemente, como diz Derrida, eu posso ter um registro, uma intenção de perfectibilidade, ou posso ter o registro oposto, que é o registro do retirar direitos de uma forma encoberta. De qualquer das formas, até para ser fiel ao pensamento de Derrida, aquilo que nos dá também este irredentismo na forma de pensar a democracia é não abdicarmos, não fazermos nenhumas concessões. Por exemplo, o que é um estado de exceção?
Aliás, é um motivo muito comum até no pensamento crítico, essas coisas todas, aquela ideia muito do Agamben, de que o estado de exceção tende a tornar-se regra, essas coisas todas. Só falo disso agora na casa dele.